Olá, Bruno. Seja muito bem-vindo ao LelisCast, o podcast sobre meio ambiente e sustentabilidade. E aos nossos ouvintes, nós temos aqui a presença do Bruno Ferreira. Nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. E aí, Bruno, tudo bem? Olá, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Eu estou aqui para participar desse podcast incrível para falar de um tema muito importante. Vamos falar um pouquinho sobre descarbonização, sobre as novas tecnologias e como que a gente entra em todo esse meio, né? Existe um tanto de termos científicos, um tanto de estudos, né? A ideia hoje é a gente falar de uma forma mais leve, para que a gente possa aprender um pouquinho mais sobre esse assunto. Bacana. Inclusive o Lelis aqui, né, o Fernando Lelis, assim como os ouvintes, nós vamos aprender muito. Nós estamos na presença aqui de um engenheiro eletricista e intraempreendedor que atua no ramo automotivo desde 2007. Também foi fundador da startup do YouJob, Carreiras Empreendedoras, e nos últimos anos vem se especializando em fontes alternativas para contribuir com o processo de descarbonização do Brasil. O foco é eletrificação de veículos e geração de uso do hidrogênio verde. Palavras, e Bruno, palavras um pouco difíceis, descarbonização, hidrogênio verde, nós vamos falar sobre isso, pessoal. Ô Bruno, conta um pouco aí sobre sua história profissional, como é que tem sido sua carreira aí ao longo do tempo, os desafios aí, como é que é a sua relação com o meio ambiente. Esse seu projeto tem tudo a ver com a área ambiental. E o Brasil como um todo, né? Esse projeto dando certo e sendo aplicado vai ser muito bom para todos nós. Conte um pouquinho para nós. Exatamente. Eu vou falar um pouquinho da minha carreira, né? Então, eu comecei a trabalhar na indústria em 2004. Isso já acusa um pouquinho a idade, né? Mas eu trabalho mais de 15 anos na indústria automotiva, né? Então, com desenvolvimento de produto. Então, isso conecta diretamente com o meio ambiente, conecta com todos os assuntos que a gente está falando. Por quê? Porque é onde que a gente concebe o carro, né? Então, o veículo que a gente usa no dia a dia tem toda uma engenharia por trás, tem todo um estudo, né, para implementar novos produtos e a descarbonização, a questão, né, de necessidade de reduzir CO2, gás carbônico, dióxido de gás carbônico, etc. Ele vem diretamente nessas atividades. Então, desde 2020, né, eu tenho me especializado ainda mais. Então, fiz a especialização em eletrificação de veículos, terminei em dezembro do ano passado. Agora, mestrando na área de inovação tecnológica, com foco em hidrogênio, né, com foco em vetores energéticos mais sustentáveis. Então, a ideia, né, é a gente adquirir conhecimento para que a gente possa contribuir de alguma forma, né? Responsabilidade como cidadão, responsabilidade como pessoa, como ser humano, né? Ou seja, como que eu posso gerar algo de impacto? Como que eu posso ajudar as pessoas a participar desse ciclo de descarbonização e automaticamente a gente cuidar, né, do nosso planeta Terra que tanto está precisando de ajuda nos últimos anos. Exatamente. E aí, falando da descarbonização, né, Bruno? É muito importante a atitude como a sua, né, de estudar e resolver problemas, né, do dia a dia das pessoas. Bem bacana isso aí. Bruno, para os nossos ouvintes aí do Lelis Cash, devem estar um pouco curiosos aí para saber, né? Você poderia conceituar a palavra descarbonização? É claro que a palavra em si já dá uma ideia, né? Retirar carbono da atmosfera, é mais ou menos isso, Bruno? Você poderia conceituar para a gente? Não, eu vou contar a historinha, né? Eu acho Tá que com bom, história fica mais fácil de explicar. Eu escutei bacana. isso uma vez e faz todo sentido, né? A pergunta sempre é, né? Você deixaria de usar o seu computador, o seu tablet, qualquer dispositivo eletrônico para a China emitir menos CO2 na atmosfera, gases de efeito estufa? Aí a gente para e fala, cara, não tem como largar meu celular, né? Então, tipo assim, essa ideia. Descarbonização é você garantir a produção que você tem, mas emitindo menos CO2. Então, você consegue aplicar novas tecnologias, você consegue fazer uma evolução, ou seja, do teu processo, do teu produto, dos materiais que você usa, a extração como que eu posso dizer? Consciente, ou seja, lá o insumo lá da matéria-prima, fazer isso de forma consciente, fazer essa questão de reciclagem, ou seja, do uso, do descarte final. Então, cada etapa que você participa, que um produto ele é concebido, você pode praticar essa descarbonização, reduzir a quantidade de emissão de CO2 e automaticamente você conseguir garantir que a sua produção ela não tenha perda ou ela aumente, ou seja,
A gente tem a questão de crescimento populacional, então o consumo ele aumenta, mas não pode também aumentar a emissão, né, de gás de efeito estufa na mesma proporção, que é o que está se tornando grave hoje. Então, descarbonização é fazer a mesma coisa, mas emitindo menos CO2. Esse é um conceito bem tranquilo da gente gravar na memória. Ó, legal, você está falando de descarbonização, né? A questão das indústrias e tudo mais. Eu estava lembrando de um tempo que eu trabalhei no setor florestal, porque o gusa verde, né, que é uma matéria-prima para a produção do aço, começa desde dessa fase, né, Bruno, da produção da emissão atmosférica, né? Se eu derrubo uma floresta para fazer o carvão, para ele depois entrar no processo e produzir o aço, eu vou estar fazendo uma boa coisa. Agora, se eu derrubo florestas, é ruim. Se eu planto florestas de forma adequada, respeitando as áreas de preservação, com todo um manejo adequado, eu produzo o que muitas pessoas devem conhecer como gusa verde. Da mesma forma, continua no processo do aço, né? E os eletrodomésticos chegam ao nosso dia a dia. Realmente é bem complicado a gente deixar de utilizar esses equipamentos, mas igual você falou, tem outras formas, né? E aí a questão da mobilidade é um assunto bem interessante. O Bruno fala, sim, pode Só complementar? complementando o ponto, né, que você comentou lá do Gusa Verde, né? Então tem outro termo que a gente usa, que ele é um pouquinho até mais técnico, que é do poço à roda e do tanque à roda quando a gente fala de veículos, né, de mobilidade. Então, Legal. quando a gente considera o ciclo completo, ou seja, desde quando eu extraí, né, a matéria-prima até o produto que a gente usa, um carro, uma moto, etc., então a gente considera do poço à roda, ou seja, todo o processo que pode emitir CO2 e pode ser descarbonizado. Se um dia você escutar do tanque à roda, seria basicamente o veículo elétrico, ou seja, ele quando funciona, ele não emite CO2. Por quê? Porque a energia elétrica, ela não emite CO2 em uso. Mas a geração dela, dependendo de qual fonte veio, ela pode sim gerar CO2 em uma quantidade até considerável, por exemplo, se a gente estiver utilizando uma termoelétrica. Então, basicamente, esses dois conceitos também é bem importante definir, porque em algum momento a gente pode escutar aí no nosso dia a dia no futuro. Interessante. Repete, por favor, Bruno. É do poço à roda Do poço à roda e e do tanque à roda. do tanque à roda. E o tanque à roda tanto tem a ver com mobilidade, não é isso? Exatamente. Justamente, Bruno, o assunto do nosso podcast. Bruno, como a descarbonização, com o uso ou não do hidrogênio verde, pode ajudar na melhoria e redução dos custos e até a mobilidade urbana? Como é que você faz essa relação desse conceito aí? Descarbonização relacionado ao hidrogênio verde. A descarbonização é um processo que você precisa ser mais sustentável, ou seja, precisa emitir menos gases de efeito estufa. Onde que entra o hidrogênio verde? O hidrogênio verde, ele é o hidrogênio da mesma composição química, só que a produção dele é diferente. Então, hoje existem produções de hidrogênio na indústria de petróleo, né? Então, esse hidrogênio é considerado, chamado de hidrogênio cinza, por quê? Porque para produzir ele, você emite uma grande quantidade de CO2. O hidrogênio verde, não. O hidrogênio verde, você produz ele a partir de fontes renováveis. Então, a gente está falando de energia elétrica gerada a partir de energia solar, hidráulica, ou eólica, ou seja, você não gera uma quantidade relevante de CO2 para produzir energia elétrica. Depois entra um processo de eletrólise, ou seja, você quebra a molécula, né, da água, então você vai tirar lá, separar o hidrogênio e o resto vira oxigênio. Então você Oxigênio. quebrou ela, então você tem os dois produtos ali. E você consegue armazenar esse hidrogênio verde. Então, a partir daí, o que, que você faz? Você está estocando energia, que é o desafio, né? Ou seja, energia elétrica ela é momentânea. Então, eu estou gerando, eu tenho luz na minha casa, eu parei de gerar, acabou a luz. Então, quando eu Entendi. estoco hidrogênio verde, automaticamente eu consigo guardar essa energia para que eu possa usar posteriormente em algum momento. Então, essa é a ideia. E o que ajuda, né, na questão de redução de custos, na mobilidade, exatamente a gente criar essa infraestrutura e a gente comunizar algumas coisas. Ou seja, quanto mais eu utilizar soluções que têm hidrogênio verde ou soluções que usam eletrificação, veículos elétricos, mas a geração é a partir de uma fonte renovável,
a gente consegue dar escala para a tecnologia e automaticamente a gente consegue democratizar, né? Então, assim, um exemplo bem assim interessante, o computador até 1990, mais ou menos, né? Ele não era democrático, então era muito caro, era mais indústria que utilizava. De repente, né, o custo, né, ele reduziu, ou seja, conseguiu escalar e hoje todo mundo tem acesso à tecnologia que representa o computador. Então, a ideia do hidrogênio verde, escalar essa tecnologia e o uso dela, é muito parecido com o que aconteceu com a área de computação há 20, 30 anos atrás. É verdade. Aí, quem vislumbra e pensa muito, né, aqueles meio que malucos que pensam lá na frente, as pessoas não acreditam, né? Então, o hidrogênio verde, para mim é novo, um tempo atrás que eu ouvi falar sobre isso, e muitos dos nossos ouvintes podem estar meio, né, pensando aí, ansiosos para saber o que é o hidrogênio verde. E realmente a gente precisa falar sobre isso. Bruno, já existe uma produção de hidrogênio em larga escala? Eu estava vendo uma notícia que acabou que agora ela ficou um pouquinho meio atrasada, mas assim, o futuro tem tudo a ver. Ela fala o seguinte: a partir de 2020, né, que é o ano passado, o mercado global de hidrogênio foi avaliado em 900 milhões de dólares e deve atingir 300 bilhões até 2050, de acordo com analistas da Finch Solution, mercado global de hidrogênio pode soltar 10% até 2030. Aí, toda vez que a gente vai falar em 2030, a gente conecta com o Pacto Global da ONU aí, né, de redução das emissões de CO2, dos objetivos, né, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, redução até 2030, está perto. Inclusive, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, né, relacionado ao de hoje, é o 7. Ele fala sobre energia limpa e acessível, garantir o acesso à energia barata, confiável, sustentável e renovável para todos, dentro daquilo que você citou, né? Do dia a dia, do carro, da mobilidade urbana. Legal sobre isso, Bruno. Mas aí, as empresas, as indústrias estão preparadas? Quando a gente fala de carro elétrico, tem muita discussão sobre isso, né? Ainda não está acesso a todos, não tem posto em todo lugar. Será que é na minha casa? É uma coisa meio difícil, que é para a realidade brasileira. Assim, eu acho que o importante, né, talvez estar estruturado a gente substituir por eles estar preparados, substituir por eles estão se estruturando, né? Orando. Ah, Na ok. verdade, está acontecendo, né? Então, assim, é tudo muito novo. Então, até 2 anos atrás, não se falava em hidrogênio verde no Brasil. Até 4, 5 anos atrás, veículo elétrico era uma coisa assim que talvez era só um conceito, não tinha uma aplicação real. Eu poder usar isso no meu condomínio, na minha casa, e hoje já é realidade, né? A gente precisa muito, né? Sempre tem aquela história, né? Quem nasceu primeiro, o ovo, ou a galinha, né? Então, ou Sei. seja, se a indústria automotiva coloca os veículos na rua, né, os veículos eletrificados, mas eu não tenho a estrutura para abastecê-los, ou seja, eu travo a tecnologia, eu travo, né, o uso, né, o consumo dela. Então a gente tem que pensar em políticas públicas, é muito importante, ou seja, o governo, né, incentivar essa questão de desenvolvimento tecnológico, a indústria, né, que já vem fazendo isso, né, através do desenvolvimento dos veículos elétricos, carros, ônibus, caminhões, etc. E também a questão de infraestrutura. A gente não pode esquecer da matriz de geração, né? Então, assim, a matriz de geração elétrica do Brasil hoje ela é muito renovável, tanto que o Brasil hoje ele é muito promissor nessa questão de produção de hidrogênio verde, porque conseguimos sim criar, gerar uma energia elétrica com preço bom, né? Com preço ali aceitável para que não seja tão caro o quilo do hidrogênio porque a gente tem muita abundância de sol, muita abundância na região litorânea nossa de vento, né? E Ventos. também a gente tem o recurso hídrico muito bom também, né? Então, com isso, né, a gente tem que pensar nos dois pilares, infraestrutura e, ao mesmo tempo, aplicação e desenvolvimento tecnológico, né, ou seja, de produtos, e casar isso, né, cruzar. Então, quando, né, a gente precisa fazer o mais rápido possível. Então, essa estruturação que está acontecendo, eu vejo que cada dia mais ela está incrementando, está tendo um consumo maior, já está surgindo um novo conceito, ou seja, tem um compromisso hoje que talvez há 4, 5 anos atrás ainda ele estava na fase de conceituação. Isso é importante para que a gente consiga atingir os objetivos, né, de redução
de emissão de gases de efeito estufa, e o foco principal, né, a questão climática, né? A mudança climática. Eu estava vendo um assunto bem interessante no livro que está próximo de mim aqui. Não, ele está aqui na minha estante. Esse livro ele fala sobre sustentabilidade incorporada. Ele citou para os nossos ouvintes, eu acho que é uma historinha interessante. Ele citou um assunto sobre o sapo e a vespa. Eu não lembro o nome da pessoa, mas assim, um pesquisador lá, ele estava tomando sua geleia de manhã cedo, quando pousou uma vespa na geleia dele. O que ele fez? Partiu a vespa em dois, né? E o que aconteceu? A Vespa continuou sugando a sua geleia, sem nem se preocupar. Vamos fazendo a correlação, tá? E tranquila. Somente depois que ela precisou voar, que ela viu que tinha acontecido uma coisa terrível. Ela tinha perdido as asas. A mesma relação é o sapo. O sapo na água gelada. Está muito tranquilo, a água está boa, e a água vai aquecendo, 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 até que o sapo morre cozido, né, naquela água. Assim somos nós, e assim realmente nós caminhamos até hoje. A gente entende que tem muitas empresas sustentáveis, né, pensando na sustentabilidade, fazendo inovação, como o hidrogênio verde, que a gente está vendo hoje, mas mesmo assim, viu, nós erramos muito. E com essa questão do aquecimento global, só agora nos demos conta que não era falácia, né? Que realmente o aquecimento global, essa entrada de gases, né? Que a camada de ozônio seja agredida pelos gases, entra maior radiação, derrete geleiras que provocam enchente nas cidades, né, próximas ao mar, a temperatura da Terra muda, o grau das águas e temperatura muda justamente por hábitos lá atrás, né? Por mais que alguns cientistas até falam, né, que isso é cíclico, que a natureza sempre foi assim, mas a nossa vivência na Terra, ela é pouca, né, Bruno? Digamos assim, 500 anos, 1000 anos, não dá para a gente esperar 1 milhão de anos. Então, o que que nós vamos fazer nesses 1000 anos? Então, tem muita coisa que fazer. Bruno, conectando aí com a energia verde, o hidrogênio verde, você acredita que as empresas, governos estão preparados para esse tipo de mudança? E as indústrias, né? Mas aí sem criar pânicos a nós profissionais, né? O mercado de trabalho. Com essa utilização das energias e fontes renováveis, e energia com menor emissão de gás de efeito estufa, isso pode gerar alguma perda de emprego? Por exemplo, falam, né? Petróleo, os carros passam a ser elétricos, não são mais gasolina, é uma mudança grande. Você acredita nisso ou você prefere pensar que a sustentabilidade, a melhoria das condições de emissão de gás de efeito estufa, enfim, vai aumentar o número de empregos? Você consegue fazer essa relação? Claro, é assim, é muito pelo contrário, né? Na verdade, tecnologias novas que vêm, elas aumentam as opções, né, as oportunidades, né? Então, assim, se a gente for pensar, vamos usar o exemplo da mobilidade, né? São dois exemplos que são bem clássicos, né? Um deles é em relação à questão do injeção eletrônica dos carros, né? Então, muito tempo atrás, né, nas oficinas, quando era a era do carburador, que chegou a injeção eletrônica, o pessoal falou, cara, vai fechar as oficinas, por quê? Porque agora eu preciso de um computador para fazer uma diagnose, ou seja, não é mais ali, né, a habilidade do mecânico de fazer o ajuste ali das porquinhas, dos parafusos Sei. para calibrar o motor. Muito pelo contrário, o que aconteceu com as oficinas? Elas evoluíram, ou seja, os mecânicos sim tiveram que aprender, né, conteúdos novos, aprender sobre eletrônica, sobre sensores, aprender como fazer uma diagnose, e as oficinas não deixaram de existir. Legal. Quando a gente fala de eletrificação, quando a gente fala de hidrogênio verde, esse leque é muito maior, porque existe uma demanda, vai existir uma demanda muito grande de profissionais e ainda tem uma etapa antes, que é formar esses profissionais. Então, ou seja, a gente lá que está na área acadêmica, da questão de mestrado, e tem outros programas que a GZ puxa com o H2 Brasil, esse ano deve lançar uma especialização em hidrogênio verde pelo Senai, né? Então, Legal. já buscando o quê? Profissionais que atuam em alguma área e que possam especializar na área de energias renováveis com foco em hidrogênio verde. Legal. Então, não é mais só engenheiro mecânico, engenheiro químico, engenheiro eletricista. Agora são todos, né,
como a gente comenta, se tornou democrático novamente. Não tem mais o especialista. Você precisa aprender um pouquinho de cada ciência, juntar tudo isso e trazer uma nova proposta de inovação tecnológica. Então, tem várias áreas, desde transporte, operação, geração, segurança, armazenamento, pesquisa de materiais, desenvolvimento de veículos, desenvolvimento lá na infraestrutura, na parte, por exemplo, da indústria, né, do aço verde, de equipamentos que vão utilizar esses novos fontes de energia. Então, ou seja, o leque ele é muito grande para os profissionais que já têm alguma especialidade. A recomendação é faça, né, a sua especialização e se prepare um pouquinho mais sobre a tecnologia. E para os que ainda são estudantes, que estão começando a escolher qual caminho seguir, entrar na área, eu acho que é uma oportunidade muito boa de aprender, né? Então a tecnologia ela está começando agora. Então quanto mais rápido eu aprender ela, mais eu vou estar preparado para que quando essa demanda realmente chegar no mercado, eu possa ser absorvido ali por uma empresa e a questão do emprego ela possa aumentar ali em relação à demanda que vai ser crescente. Bruni, interessante o que você falou. Obrigado aí pela resposta e para os nossos ouvintes aí, viu? Podem ficar tranquilos. Para os jovens também que ouvem os podcasts, os nossos comentários aí, podem ficar tranquilos. Só precisa, né, Bruno, se especializar, tá antenado com essas questões. A cada dia mais a inovação está chegando, energia verde. Falar sobre um assunto aqui que tem a ver, Bruno, aí se você quiser fazer algum comentário pequeno sobre o seu mestrado, locomotivas elétricas, né? Reduzindo a emissão de CO2. Você consegue falar um pouquinho, Bruno, sobre esse projeto? Ou vamos deixar para quando Claro. defender o mestrado? Já dá para dar uma palhinha aqui para o pessoal. Não, 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 sim, vamos falar um pouquinho, né, sobre ações acadêmicas, né, de pesquisas, iniciativas científicas que por enquanto é só embrião, mas logo, logo isso vai gerar um produto e essa é a ideia, né? Ou seja, que as pesquisas elas têm conexão com inovação aberta com as empresas, isso é super importante, né? A academia, nesse momento, juntar com o mundo corporativo. Eu tenho um exemplo, né, dessa pesquisa, né, uma pesquisa aprovada pelo CNPq. Eu tive a oportunidade, numa disciplina de treinamento de tecnologia, dentro do meu mestrado, de participar de um pouquinho desse projeto, que é exatamente isso, ou seja, tratar a descarbonização do setor ferroviário. Então, a locomotiva diesel, por exemplo, a diesel elétrica, então você tem ali um motor diesel bastante grande, então a gente está falando aí do motor aí de praticamente 4.500 HPs de potência, e ele, o que esse motor faz, né? E quando eu estava pesquisando, eu falei, cara, fiquei surpreso, eu achava que o motor era puramente mecânico que tracionava as rodas. Ele é um gerador elétrico. A gente, cara, se tem um gerador elétrico, então por que não a gente aplicar uma célula a combustível movida a hidrogênio que vai fazer a mesma função e gerar a mesma eletricidade que a locomotiva precisa para os motores de tração, né? Para que ele possa também, né, fazer a mesma operação com a mesma potência, com o mesmo carregamento, às vezes até com algum ganho de redução de massa, né? Então é possível que a gente consiga tirar algumas toneladas da locomotiva por causa dos equipamentos, né, do trem de força que a gente retira, adiciona essa nova tecnologia e faz com que essa locomotiva ela reduza drasticamente a emissão de gases de efeito estufa. Então, esse é um exemplo clássico assim, que a gente pode considerar dentro do contexto que uma pesquisa, né, que até então é só um conceito, né, não ainda talvez a TRL, a maturidade tecnológica não é possível aplicar num caso real, por enquanto, mas daqui 1 ou 2 anos, ou até menos, seja possível sim. Por quê? Porque a tecnologia ela está avançando a uma velocidade muito grande. Todo dia está surgindo novidades, novos produtos relacionados a essa área. E uma vez que eu tenho a tecnologia disponível, aí vem a cereja do bolo, né? Como que eu uso essa tecnologia para gerar uma solução dentro de um processo, dentro de um produto. E então a academia ela vai juntar bastante isso, né? Então tem outras pesquisas, né? A tese do meu mestrado é sobre descarbonização de aeroportos, usando também a tecnologia do hidrogênio, convetor energético. Então, ou seja, como que a gente consegue fazer essa transição no suprimento de energia de aeroporto? E também a gente tem sempre que pensar na transição energética, ou seja, não é só o hidrogênio, não é só a eletrificação, ou seja, tem várias outras tecnologias. O motor diesel, né, que a gente falou da locomotiva, ele começou puramente com um motor mecânico, depois entrou uma turbina,
depois entrou o resfriamento do ar, o tubo interculado, que a gente fala do motor, depois veio o eletrônico embarcado, agora vem os gases de tratamento dos gases de escape, ou seja, tudo isso faz com que uma quantidade grande de CO2 e outros, né, gases nocivos ao meio ambiente que eram emitidos, eles vão reduzindo. Então, existem ainda vários caminhos e vários outros pontos que devem ser discutidos para que a gente fale de descarbonização, mas também que a gente pense da transição energética, ou seja, uma ponte que a gente está percorrendo até chegar no que tem mais ímpar hoje no mercado, que é o hidrogênio verde. Ó, bem legal mesmo essa pesquisa aí, Bruno. Ô, Bruno, eu acho que o assunto, com certeza, né, o nosso tempo de podcast é pequeno para tanto assunto, assim, e muitos, né, conceitos. Em nome aqui do Lelis Cash e dos nossos ouvintes, também te agradeço pela presença, por você estar buscando a inovação nesse sentido, e eu gostaria de fazer um pedido, né? Aos nossos ouvintes aí do podcast, eles devem estar pensando alguma coisa relacionada a isso. Que tipo de mensagem final você deixaria para os nossos ouvintes? Alguma coisa relacionada ao novo mercado? Eu acho que a gente já esclareceu aqui que não pode ficar tranquilo, que a inovação vem com novos empregos, mais estudos, mais qualificação. Mensagem final, Bruno, com relação a hidrogênio verde, descarbonização, para os nossos ouvintes aí, indicar algum tipo de treinamento, um aprofundamento no assunto, para que as pessoas que ouviram aqui façam, opa, interessante esse tal de hidrogênio verde, hein? Estudar um pouco mais. Não, perfeito. Primeira mensagem, eu acho que é importante, né, a gente sempre se atualizar com conhecimento, né? Então, hoje é muito mais fácil, a gente pode buscar muito conteúdo na internet, no YouTube, tem vários congressos online, ou seja, então todos os movimentos que falam sobre novas tecnologias vai contribuir para que a gente consiga, né, aprender um pouquinho, né? Então, o que que é esse pouquinho? É entender onde que eu me identifico. Então, eu identifiquei lá com hidrogênio verde, então agora eu vou me especializar nessa área. Então, a partir daí, você tem algumas especializações já formadas, igual esse exemplo que eu citei no podcast lá do curso do Senai, que deve ser lançado esse ano. Se quer algo um pouquinho mais curto, né? Ou seja, um curso que vai me dar uma imersão, mas eu não posso despender de muito tempo, né? Então, a UFMG, por exemplo, ela está lançando agora em agosto um curso de transição energética e descarbonização. Eu depois vou passar e deixar o link, né, Legal. para quem tiver curiosidade de se inscrever. Então, ou seja, esse curso tá sendo construído, né, e vai ser lecionado por professores especialistas, né, nessa área, de diversas partes da academia, e você vai poder ali absorver um grande conteúdo nessa área tão nobre, né, ou seja, é um pouquinho complexo às vezes, né, a gente falar sobre isso, mas aos pouquinhos, a gente lendo um pouquinho mais, buscando alguns livros, alguns artigos, alguns treinamentos, a gente consegue clarear um pouquinho, né, o que, que é esse universo que está chegando e tanto se fala quando a gente discute a questão de energia, principalmente no Brasil, né? Legal, Bruno, muito bom. Ô, Bruno, então pode ficar tranquilo, depois se você me envia o link, eu vou colocar na descrição aqui do podcast. Então, as pessoas que estão ouvindo aí, dá uma olhadinha no resumo do podcast, vai estar lá o link para você se inscrever no curso lá do UFMG, também um linkzinho do currículo aí do Bruno Ferreira, LinkedIn, e a gente fica à disposição. Bruno, então, para fechar aqui, eu te agradeço pelo seu convite, o Bruno aos ouvintes aqui, aceitou de pronto o desafio. Também foi um desafio para mim, que dei uma lida sobre o assunto, ainda tenho muitas dúvidas. Talvez eu faça esse curso, viu, Bruno? Muito obrigado por aceitar esse convite que está conosco aqui no Lelis Cast. Muito obrigado, pessoal. Foi um prazer e até mais. Abraço a todos. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.